Hoje a gente vai falar sobre uma visão rápida e uma correlação que existe entre ESG, investimentos e sustentabilidade. Sustentabilidade num conceito um pouco maior. Esse tema de ESG está super em voga, né? Então espero que vocês gostem aí, que seja uma visão um pouco diferente do que vocês já vêm vendo há muito tempo, né? Hoje eu estou em nome da LAC Investment Network, né, a rede latino-americana e caribenha de investimento. Eu sou secretário de Finanças e Organização. O Alan é o presidente, ele está sentado aqui na frente. E nós somos uma organização que tem a missão de promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, integrando os países da América Latina e Caribe, né? Pô, sonha grande, né? A gente realmente sonha grande. Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar passo a passo, dia a dia, como todo empreendedor, né? E no nosso caso, a gente está empreendendo uma rede que é muito maior do que a gente, né? E não é um ente privado. A nossa visão é ser a principal plataforma de colaboração e catalisação de investimento sustentável na América Latina e Caribe, né? E os nossos principais valores são sustentabilidade, diversidade, inclusão, crescimento equitativo e cooperação com conectividade. Falando um pouco de mim, eu migrei para essa onda da sustentabilidade há 3 anos atrás, quando eu decidi sair da minha carreira de executivo no mercado, né, entes privados. Eu sou ex-Accenture, também trabalhei na Ambev durante 8 anos, tive uma carreira super promissora lá dentro, e que se concretizou, e a partir do momento que isso se concretizou, eu falei, eu preciso de um propósito novo. E eu pensei que eu gostaria de deixar um mundo melhor para todo mundo que continue vivendo nele, então decidi fazer essa transição, e aí começou as ideias da Laquim, todos os empreendimentos e a nossa carreira aí dentro do mundo de ESG e sustentabilidade. Como Laquim, né, o nosso objetivo é formar uma rede que é formada principalmente de colaboradores de IPAs, colaboradores de câmaras de comércio, oficiais públicos de sustentabilidade, colaboradores que trabalham com investimentos, profissionais autônomos e consultores, e pesquisadores individuais ou grupos de pesquisa. Ou seja, o nosso objetivo é fazer uma rede que consiga conectar quem precisa de investimento a quem tem poder de investimento e todos os entes que trabalham na promoção desses investimentos dentro de uma cadeia. As nossas prioridades estratégicas para esse ano de 2024 são o desenvolvimento profissional, a expansão da nossa rede, né, e o desenvolvimento profissional dos membros, né, com universidade interna, com TOCs, com intercâmbio laboral. Mas hoje eu quero falar sobre a nossa terceira prioridade estratégica e como isso conecta com ESG e sustentabilidade, que é a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, SDGs em inglês, via projetos com financiamento direto internacional, né, FDIs, e a gente, dentro da Laquim, a gente estabeleceu um centro de engajamento financeiro para projetos sustentáveis, ou seja, como que a gente ajuda quem tem um projeto interessante a conectar com o investidor e a fazer com que isso se torne realidade. A gente sabe que no mundo dos projetos há bastante especulação e muitas vezes há bastante dificuldade em captação de investimento. E a gente acredita que a gente vai conseguir resolver uma parte desse problema e identificar uma fórmula melhor de fazer isso e replicar isso dentro das agências de promoção, com investidores, para poder encurtar esse ciclo e fazer com que ele seja melhor para todo mundo. Mas, para a gente falar de investimento sustentável, eu queria tratar hoje com vocês sobre a questão do ESG. Né? Eu peguei uma análise aqui do Google Trends, né? Quem conhece a ferramenta consegue ler o gráfico, para quem não tem muita facilidade. Basicamente, ele é uma base máxima 1 e tudo que está girando em torno desse gráfico, os momentos de pico de popularidade da pesquisa sobre o tema de ESG dentro do Google. E assim, cresceu 13 vezes nos últimos 5 anos, o tema ESG, como busca no Google. E dentro das pesquisas relacionadas a ESG dentro do Google,
ou seja, quem pesquisou sobre o tema ESG também pesquisou sobre sustentabilidade, sobre ESG e o que significa, ou seja, bem básico para a informação, ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, MBA em ESG, que muito por causa da promoção em massa que a Exame vem fazendo sobre o MBA de ESG dela no Instagram, e ESG e ações ESG. Né? E aí, correlato com ESG, eu falei, cara, vamos ver a popularidade dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na questão das pesquisas. E também tem um trend muito alto de pesquisa sobre ODS. Então, são temas que são diferentes, são correlatos, mas ambos com uma tendência super forte. Mas a gente sabe que ainda está num aspecto muito da curiosidade. As pessoas estão querendo saber o que é, de que se trata. Né? E esse é um tema relativamente novo aqui no Brasil. Sobre uma perspectiva de pesquisas que foram feitas com empresários e com investidores, mas a sua maioria empresários, essas duas pesquisas, a da Data Makers com a Liga e a da Anshan com a Humanizadas, o top 5 aqui no Brasil, pesquisas de 2023, para realização de projetos em ESG são imagem de marca, reputação corporativa, melhora na gestão, redução de risco e retenção de talento. Ninguém fala praticamente de aumentar o nível de eficiência operacional, que para mim é, assim, um dos principais benefícios se você faz ESG de forma séria. Né? Mas, assim, é interessantíssimo ver que o nosso empresariado, os líderes, estão mais interessados na questão da imagem de marca. Nas duas pesquisas isso sai, imagem de marca e reputação nos tops. Né? E a questão de riscos, que faz total sentido com o approach em relação a ESG. E os top 5 barreiras que todo mundo fala são a falta de conhecimento, falta de profissionais qualificados, a falta de cultura, ou seja, realmente nós hoje no Brasil, em relação a esse tema, estamos em um momento de desenvolvimento inicial, que é super positivo, mas tem um longo caminho para percorrer e a gente precisa, então, se comprometer a aprofundar como os líderes, né, em como a gente desenvolve esse tema. Por quê? Porque uma pesquisa de pesquisas, né? Essa pesquisa aqui é da Stern University, ela pegou mais de 1.000 estudos correlacionando a ESG e performance financeira das empresas. E falou assim, bicho, vamos pegar todos os estudos que existem em relação a isso e vamos ver se existe uma correlação entre performance no longo prazo e ter uma atuação responsável dentro dos critérios de ESG. E óbvio, bem, hoje é óbvio, talvez há 5 anos atrás não fosse tanto, né? Mas houve um aumento gigantesco na performance financeira de organizações que atuavam baixo critérios de ESG no longo prazo. Todos eles falam que consideram, e é importante considerar os critérios ESG na hora de decidir onde que vai colocar o dinheiro, isso vale para cada um que está aqui. Eu tenho R$1.000 para investir, quero investir em ação. Cara, qual que é o rating ESG dessa empresa? É o que a grande maioria dos grandes investidores fazem, porque existe essa correlação entre resultados. Né? Ajudam em momentos que tem crises socioeconômicas no mundo, ajuda essas empresas a não oscilarem tanto quanto as outras. As empresas que gerenciam para um futuro baixo em carbono também obtêm um desenvolvimento financeiro. Ou seja, o tema de ESG é um tema de performance corporativa. Ele não é um tema de sustentabilidade apenas. Ele não é uma questão somente altruísta. Inclusive, o critério de ESG surgiu sobre a ótica dos investidores. Ou seja, os investidores falaram, cara, a gente tem que analisar a performance dos nossos investimentos sobre os critérios de meio ambiente, social e governança, se a gente quiser ter investimentos sustentáveis no longo prazo. Né? E olha que interessante, se a gente compara o que os investidores opinam com o que os líderes, os CEOs das organizações opinam, segundo essa pesquisa, 78% dos investidores acreditam que as empresas devem sacrificar
ganhos de curto prazo para endereçar temas relevantes em ESG. Assim, aqui no Brasil isso ainda parece ser uma loucura falar. Isso é um estudo mundial, mas é uma tendência, isso provavelmente vai chegar aqui em algum momento, né? 99% dos investidores utilizam essas informações, 73% acreditam que as organizações falham em reportar suas demonstrações não financeiras, né, principalmente as de capital aberto, reportes que atendam às necessidades de análise deles, e 76% opinam que as empresas selecionam o que elas vão publicar e levantam questões de preocupação sobre a questão da lavagem verde ou greenwashing, que, para quem não sabe o que é a prática das empresas venderem que elas são sustentáveis e venderem ações que realmente não trazem os resultados esperados. Isso chama-se greenwashing, é muito comum hoje no mercado de crédito de carbono, por exemplo. Então, voltando na questão do ESG, e aí clarificando um conceito super importante, ESG é diferente de desenvolvimento sustentável. Se a gente fosse ver conjuntos, o ESG está contido dentro do conjunto do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a abrangência do objetivo de desenvolvimento sustentável e do conceito de sustentabilidade em si, ela é muito maior. Por quê? Porque nesse conceito, a performance financeira ela importa menos do que o legado que se deixa em termos sociais, em termos ambientais para o planeta. Ou seja, vou dar um exemplo prático. A empresa de energia X que não faz a energia chegar num povoado que é pequeno, porque isso não vai ser rentável e ela é uma entidade privada, por exemplo. Isso, talvez, em termos de ESG, na mentalidade do investidor, poderia fazer sentido. No objetivo da ODS, não. Mas mesmo sendo conceitos divergentes, a gente consegue mapear as ODSs a cada uma das letras do ESG. Ou seja, se uma corporação faz uma iniciativa ESG, ela pode e vai impactar ODS, mas não como objetivo principal. Porque ESG surgiu para quê? Para garantir que as organizações tenham uma performance sustentável com resultados financeiros acima da média no longo prazo. E não tem nada para criticar em relação a isso. Tá certo, mas as coisas precisam se complementar. Porque não se pode olhar somente a ótica corporativa, mas também tem que se olhar no critério e no conceito como um todo. Então, falando um pouco do nosso hub, né, do Laquin Hub, a gente decidiu criar, porque a gente viu, de acordo com a pesquisa da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, que é uma publicação que chama Promote Investment and Sustainable Development Goals, em inglês, que, em resumo, diz que inexiste uma base de dados de projetos e relacionados a ODS importantes, sob qual os investidores e financiadores possam encontrar esses projetos e selecionar eles para investimento. E também, apesar de haver uma oferta de capital que às vezes não se realiza porque não se conectam os pontos, né, fica muito dinheiro na mesa que poderia ser investido, mas no final isso não se concreta. Por quê? Porque não tem uma lista, porque o projetista não consegue encontrar um investidor e muitas vezes o investidor que quer investir em projetos sustentáveis também não consegue encontrar projetos. Então, a gente vem com essa iniciativa para resolver essa problemática, né? E as IPAs, que são colaboradores que fazem parte da nossa rede, né? A elas compete unirem investidores e projetistas para intermediarem as informações necessárias para isso se concretizar no âmbito local, e no nosso lado unir as partes para conformar um projeto e conectar e depois passar esse projeto para as IPAs. Ou seja, o nosso processo a gente faz calls de identificação de possíveis projetos junto com pesquisadores que trabalham em entidades de pesquisa, que promovem inovação. Aí a gente faz mentoria para incubação dessas ideias junto com eles,
desenvolvimento e formatação dos projetos deles, com o objetivo de captação de investimento. Depois, a gente intermedia a realização de rodadas de negócio, por isso que a nossa rede tem todos aqueles atores que vocês viram lá atrás. E aí, se vira dentro de uma rodada de captação, a gente direciona isso para se concretizar nas IPAs de qualquer um dos países da América Latina e Caribe. E se não, é porque não houve sucesso, a gente volta para a prancheta e aí a gente trabalha de novo para que essas coisas se concretizem. Então, essa é a ideia. O meu tempo aqui já esgotou, mas essa era a apresentação que eu tinha planejado para vocês. Muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiz uma passagem super rápida aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí a questão conceitual e conhecendo bem nossos objetivos aqui. Não saiu o slide dos meus contatos, mas quem quiser conversar, depois me procura aqui e a gente troca figurinha, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.